do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder esteja com você nesta noite. Amém? É bom estar aqui com vocês, é bom poder estar aqui, que o Senhor nos permite estar aqui no dia de hoje, nesta terça-feira, né? Para vivermos os grandes milagres do Senhor. Eu quero trazer hoje uma palavra a você que está já aqui comigo e a você que vai estar num outro momento. Uma palavra aonde você possa saber que você é livre para você ser você mesmo. Livre para você ser você mesmo. É bom, não é? Não é verdade? Eu louvo a Deus porque o Senhor sempre nos deu a condição de vivermos a sua palavra, de podermos manifestar a sua graça e o seu poder, né? Porque está em nós, habita em nós o Espírito Santo do Senhor. A verdade é poder e você é livre. Livre. E eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, começar já clamando ao Senhor, para que você possa, viver esse tema, livre para ser você mesmo. João 8, 32, 36, onde Deus estabelece ali a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você está livre. Aleluia! Não precisa seguir padrão de ninguém, nem o que o mundo te oferece. Amém? Quero convidar a você a fechar os vossos olhos neste momento e nós vamos pedir a bênção do Senhor, o poder genuíno de um Deus maravilhoso. Amém? Deixa eu centrar aqui direitinho, a tela, para que eu possa estar bem focado aqui com vocês. Amém? Vamos orar. Deus de amor, Deus poderoso, aonde a sua presença nos traz alegria, nos traz o poder de sermos livres, para expressarmos, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor diante de Ti. Obrigado, Senhor, aos que já estão comigo, aqueles que vão receber o compartilhamento deste vídeo e aqueles também, que muitas das vezes, tem sobre nós ou fala sobre o ministério, o chamado e tenha, Senhor, dúvidas sobre aquilo que é verdadeiro. Aqui nós não falamos de placa, nós falamos de Jesus Cristo. Nós clamamos o poder de Jesus Cristo. Nós falamos de uma palavra rema, revelada, verdadeira, para alcançar o teu coração. Fica firme no Senhor, você que é deste ministério, você que é de outro ministério, você que é simpatizante desta palavra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus, coloque lá o seu sininho, nos ajude a bater um número maior de pessoas para que seja alcançado, através do evangelismo, através da rede social. Mas o nosso propósito maior é que terças, quintas, sextas e domingo você tem uma palavra desta célula aqui ao teu coração. As nossas igrejas estão com as portas abertas, Vila Alpina, Freguesia do Ó, ali em Osasco, as nossas células lá também em Indaiatuba, Freguesia do Ó, não, em Indaiatuba. Nós louvamos ao Senhor, Vila Alpina, e louvamos ao Senhor pela oportunidade das nossas igrejas estarem com as portas abertas. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor revele ao teu coração essa questão de você ser livre para ser como de fato você é, por causa da palavra do Senhor, e que Deus possa me usar para poder trazer esta palavra. Também consagro e abençoo a tua oferta, o teu dízimo, você que é desta obra, você que sente no coração de nos ajudar, para que nós possamos dar os próximos passos, para trazer novamente o templo, a igreja, e estabelecer aí uma comunhão em presencial com você, como fazemos todos os domingos aqui. Por isso que Deus te abençoe, eu consagro, viva no propósito de Deus. Você sabe o quanto é importante estabelecer o vínculo do Senhor, o ciclo do Senhor, naquilo que você recebe, entregar à casa do Senhor, nas suas ofertas alçadas de gratidão ao Senhor. Você está recebendo com certeza o Pix na tela, e quando você quiser é só entrar aqui no nosso histórico, você vai ter a conta para que você possa fazer a tua oferta e o teu dízimo. Eu já oro, abençoo e consagro e determino
pela palavra, que você vai viver com excelência, as portas vão se abrir, as dificuldades da terra, elas cessarão, e que financeiramente você prospere com a bênção do Senhor, em saúde, em paz, e não só financeiramente, mas que o todo da tua vida receba agora o poder da ação daqueles que são obedientes ao Senhor e fazem por onde a manifestação e o ciclo da abundância do Senhor chegar sobre a tua vida. Tudo vem do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, assim diz a palavra, só vem dEle. E quando a prosperidade vem dEle, então aquilo que é a vontade dEle, aquilo que é a tua vontade, se estiver de acordo com a vontade dEle, tudo terá sucesso. Que Deus te abençoe nesta noite. Vamos ouvir esta palavra preciosa que vem da parte do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu gosto de agradecer a Deus por tudo, pelos tempos difíceis. Às vezes eu nem consigo estar aqui com você em função das reuniões, em função de um trânsito, né, maluco que é esse trânsito aí da Marginal. Mas hoje eu quero falar com você o que está lá em João capítulo 8, versículo 32 até o 36. Amém? João 8, versículo 32 até o 36. Glória seja dada a Deus. Você está percebendo que você está vendo meus olhos, né, mais grandão, né? Como diz aqui a minha esposa, olho de jabuticaba. É porque o Senhor trocou o meu óculos e eu estou podendo enxergar melhor as letrinhas pequenininhas da palavra do Senhor. Amém? E eu estou feliz por isso. Olha lá o que diz João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, respondeu eles. E disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, e vocês não estão fazendo a obra do pai de vocês. Amém? Olha como é impressionante, como é interessante o início desse texto, quando nós queremos falar da verdade. A verdade é poder. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós vivemos em momentos de pressão o tempo todo por parte dos outros. De como você deve se vestir, as pessoas estabelecem padrões para você. E olha que muitas das vezes esses padrões nós seguimos. E é todo dia, diz aqui o texto, em algumas situações, até tudo bem. Mas quando mexe na direção da tua vida, não está tudo bem. Porque neste momento entra o poder de Jesus. Se o Filho vos libertar, diz aqui a palavra do Senhor. Se Ele libertar, verdadeiramente você, inquestionavelmente, você é livre. E nós louvamos ao Senhor, porque quando você é livre, você não precisa andar conforme a pressão do mundo, conforme a pressão das pessoas, conforme a conduta e o padrão do mundo, porque você é livre, diz aqui a palavra do Senhor. O homem deve estar contente o tempo todo, por quê? Porque você recebeu o dom que veio do céu, ser livre. O Senhor Jesus colocou do seu Espírito para você ser livre. É importante, quando você é ensinado pelos seus pais, e ele vai ensinando a você a caminhada da vida, ele fala para você, você não deve andar pela escolha dos outros, você tem que andar pela sua escolha, aquilo que nós te ensinamos, qual é a verdadeira liberdade. E aí, você vai ensinando padrões, para que o teu filho possa, em todos os momentos da sua caminhada, ter as decisões exatamente corretas, as decisões que fazem dele ou dela um homem e uma mulher de Deus.
sem seguir a pressão, né? Eu olho para cima porque eu vejo aqui um lírio, eu vejo uma coisa linda e eu falo aqui para Deus, Deus, nós vivemos essa liberdade, a semente é lançada, nós podemos crescer, produzir, a semente morre, vem outra, crescemos e produzimos, e eu glorifico a Deus por esta visão que o Senhor me dá todas as vezes de entender um pouco mais. Aí você começa a descobrir lá no fundo que você tem problemas de insegurança, porque quer seguir os padrões que o mundo oferece, quer seguir os padrões que estas pessoas vão te colocando, e aí você não é livre, você se torna uma pessoa extremamente competitiva, sempre se comparando com os outros, porque ele cresceu e eu não cresci, porque ele conquista e eu não consigo conquistar, por que isso acontece? E você vai se questionando todos os dias, porque você está agindo fora, exatamente fora do que Deus te chamou, quem você é, na liberdade do seu espírito. Você já ouviu que nós temos DNAs diferentes, somos pessoas extremamente diferentes, nunca vai ser uma pessoa igual a outra. O mais de 7 bilhões de habitantes no universo, os que já foram, os que vão nascer, têm a assinatura única de Deus. E você é único. E você não tem que copiar ninguém. Porque você precisa entender o poder da verdade, que te liberta, que faz você buscar ao Senhor. Este poder que aqui fala no versículo 36, que nós vamos receber poder, portanto o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, e eu sei que vocês são descendentes de Abraão. O Senhor estava falando aqui, através do apóstolo Paulo, e o próprio Jesus falando, referente a esses judeus, extremamente tradicionais. Eu sou filho de Abraão. Ok, sei que você é filho de Abraão, mas se você fosse de fato filho de Abraão, você faria as coisas que Abraão te ensinou. E muitas das vezes nós não vemos as pessoas falar, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. Os filhos têm relacionamento com Ele. Os filhos têm intimidade com o Pai. Os filhos fazem a vontade do Pai. Os filhos recebem Ele como Senhor e Salvador, começam a viver uma vida nova, transformada, digna de uma pessoa que diz ser cristã. Temos falhas? Lógico que temos falhas, mas as falhas que nós temos, o Senhor vai nos orientando, você vai retirando ela, e você vai tirando a deformação para viver na excelência que você tem com o Senhor. O propósito de Deus em relação à nossa vida, a verdade que Ele quer que nós, crentes, possamos experimentar, é o seu poder. É a palavra sendo transformada, e ouvir a palavra, né? Você busca a fé e você busca o Senhor em ouvir a palavra. E ela vai trazendo fé. E a fé se torna poder. Porque aí nesta fé o Senhor se movimenta naquilo que for preciso para você. Confiar, não duvidar, crer, saber que na hora certa, sem você murmurar, o Senhor vem em teu encontro e te dá o livramento que você precisa, porque você tem poder que veio por ouvir a palavra e buscar na palavra a fé, que traz o poder de Deus, e essa fé põe a ação, e o poder de Deus começa a se manifestar na minha e na sua vida. Por isso que você não desiste e não para de orar pela enfermidade, não para de orar pelos seus filhos, não para de orar pelas situações. Primeiro que você é luz, é um alvo que o inimigo tenta, te destruir em todo o tempo. Segundo, se você tem uma expressão e um posicionamento de fé, você é um alvo maior, porque você preocupa Satanás. Então começa a pensar, se você começa a preocupar a ele, há umas lutas maiores, mas quem vem em teu favor, quem vem em teu socorro, quem vem te ajudar? Deus, a qual o nosso inimigo, ele está debaixo do poder da palavra do Deus, do nome de Jesus. Ele não tem ação espiritual, porque ele já foi derrotado naquela cruz, aleluia, para que você pudesse estar livre para ser você mesmo, e não estar debaixo de padrões que as pessoas e o mundo te pressionam para que você faça as mesmas coisas. E você está entendendo o que eu estou dizendo?
Existem padrões aí de roupa, padrões de conduta, né? Padrões de como você fazer isso ou fazer aquilo, né? Como você entrar nessa rede hoje, né? Que está aí, né? Nas redes sociais dos milionários, dos bilionários, né? E aí viver uma vida totalmente distanciada, desculpe, do Senhor, porque são poucos que são milionários cristãos de verdade, que continuam fazendo a vontade de Deus. Uma grande parte já se perdeu naquilo que é a sua fama, naquilo que é o poder do seu dinheiro, não é verdade? E aí qual é o discurso que eles usam? Um vai ajudando o outro. Se você me seguir aí, eu vou te mandar 100 mil. E eles vão sendo seguidos, e aí, eu não sei o mecanismo de monetização, como é que é, e eles vão recebendo mais dinheiro, e eles vão se tornando ricos, influenciadores. Irmãos, influenciadores, você fica vendo a casa do artista, o jeito que se veste, com o filho, como faz, o que edifica você, perdendo tempo de você, ao invés de estar olhando a palavra de Deus e olhando para a salvação. Essa é a nossa preocupação maior. Nós não somos deste mundo, nós somos do reino dos céus. Vamos perder tempo com essas coisas, Vai perder tempo com essas coisas, vai deixar essas coisas invadir os teus olhos, a tua mente, trazendo inveja, trazendo comparação, trazendo fracasso, porque você fala, eles conseguem, eu não consigo. Por que será? Por que será? Porque se você quiser caminhar da forma e do padrão do mundo, você é escravo dele, você não é livre. Mas se você buscar a palavra de Deus, você viverá a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade será plena na tua vida. Estou caminhando para o céu, estou indo para o céu, né? Nós estamos aqui com um número bem pequeno de pessoas ao vivo, e você vai vendo os padrões, você vai vendo as dificuldades. Muitos talvez estão presos ainda no trânsito, muitos ainda não chegaram, mas talvez muitos não estão mais querendo participar. Gostam de ver de repente uma live um pouco mais elaborada, né? Ou então alguns padrões de palavra que sejam mais profundo, porque você já tem um conhecimento elevado. Então, se eu falar das coisas que vão acontecer, vai te chamar mais atenção, né? Se eu colocar textos aqui, né? De motivações, né? Talvez isso te atenda melhor. Eu quero te dizer uma palavra, eu hoje te digo, isso vai chamando um pouco a tua atenção, não é verdade? Pois é assim, porque nós estamos debaixo de uma pressão, e hoje o Senhor quer dizer o seguinte: se você verdadeiramente está livre, se você conhece a verdade, você é livre para ser o que você é, do jeito que você é, livre para ser você mesmo, né? Na sua autenticidade, com as suas deformações e qualidades, mas tem o Espírito Santo de Deus que te faz uma pessoa livre dos padrões da terra. E quando você vai caminhando, o resultado disso é que você passa a ser uma pessoa mais íntima, pessoal, daquele que está em você, que é o Espírito Santo da verdade. E esse relacionamento, irmãos, ele é profundamente ligado a você. Eu sei que a tua dificuldade, perde tempo no trânsito, à noite, de dia, não tem tempo, às vezes chega em casa, tem que fazer arrumação e não tem o tempo da palavra, não tem o tempo para meditar. E muitas das vezes você até acorda de madrugada e aí tem o desejo de orar, mas cansado, não consegue elevar, não consegue buscar ao Senhor. Nós temos o nosso padrão pessoal, nós oramos de manhã, de tarde, meia-noite. Sexta-feira você está aqui comigo porque a gente decidiu orar 20 minutos, falar algo tão curto e orar 20 minutos. Mas é isso, é essa oração. Quanto dura uma oração para que Deus faça um mover na minha vida e traga cura e milagre? 1 segundo, 1 minuto, 30 minutos. Milagre pode chegar em um dia, uma semana. O agir de Deus é diferente daquilo que você imagina. Mas é importante, muito importante, você crer e entender, em conhecer, porque conhecê-lo em verdade te traz poder. Se você conhecer a movimentação, o poder de Deus, né? O Senhor fala aqui, eu anotei aqui em Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 diz assim. Filipenses, cadê o 3? 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele
em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Viu como é a disposição? Disponha-se a obedecer até a morte. Porque se você tiver a verdade, o conhecimento dessa verdade, conhecer a Cristo, que da mesma maneira, eu venho a conhecer o poder que há em Cristo, vai começar a fluir em mim a condição de viver isso. Assim como ele morreu e ressuscitou, eu também morrerei e ressuscitarei. A revelação da verdade é poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este conhecimento te dá poder. Amém? Que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a Efésios, fala exatamente isso. Do pleno conhecimento de Deus. Conhecer Deus em verdade resulta não apenas só no poder, mas resulta, conforme diz aqui, em vida eterna. Ressuscitou, você também ressuscitará, porque você está ligado a Ele. Se Ele não se revelar a você, a nós, na verdade, pelo Espírito Santo, então você não consegue produzir este poder através da fé. Então eu necessito estar livre do padrão da terra, do mundo, das coisas que oferecem, e seguir naquilo que é o dom que Deus me deu, quem eu sou, da forma que Deus quer que eu haja na sua palavra. E você não pode esquecer que o Espírito Santo de Deus habita em você. E você não pode entristecer a esse Espírito. Você viu que em Filipenses diz que eu tenho que me dispor a obedecer a Ele até a morte, porque na ressurreição dele eu também ressuscitarei para a vida eterna. O meu caminho é para a vida eterna. Não é diferente. Quando nós orarmos aqui no final desta live, coloca diante do Senhor, de verdade, uma condição. Amém. A paz do Senhor a você que está chegando agora. Uma condição de você estar livre, disponível para buscar ao Senhor, seja de madrugada, o tempo que você determinar, mas que você entenda que o Espírito do Senhor, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, porque está dentro de nós, que somos o quê? Filho de Deus. Ele colocou o seu Espírito para que ele fale com o Espírito Santo, para que você tenha manifestação, para que você saia da vida carnal e entre na vida espiritual. Amém? Para que você saiba que você, como filho, é herdeiro, e como herdeiro, co-herdeiro de Cristo e das bênçãos que está sobre você. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, você quer mais o quê? Você quer mais o quê? O versículo 17 de Filipenses, ele fala disso. Ele fala assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém fé que vocês têm, os sacrifícios que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, porque se você de fato participa da glória de Deus, se você participa do sofrimento de Deus, o recebendo, entendendo que ele está, e foi ali pregado naquela cruz, então você participa também da glória de Deus, o caminho para a vida eterna, e você vai ter. Nós louvamos ao Senhor, porque o apóstolo em Timóteo revela: se morremos com ele, também viveremos com ele, ressuscitaremos com ele, perseveremos com ele. Timóteo 2, capítulo 11, versículo 12. Livre para ser você mesmo. Livre para ser você mesmo diante do Senhor. Uma outra coisa que Paulo ensinou ali aos crentes de Roma, está aqui na palavra do Senhor, em Filipenses, é que não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados pela sua morte, diz o texto, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, e se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Mortos para o pecado, mas vivo para Deus, porque você é mesmo uma pessoa livre. Não segue o padrão que o mundo te oferece. O Espírito do Senhor te traz liberdade. E junto com a liberdade, quando você está em Cristo, mediante as lutas que todos nós passamos, eu, você, cada um na sua proporção, mas nós somos alegres diante do Senhor. Somos alegres diante do Senhor. Não é verdade? Eu coloquei uma anotação aqui que eu quero ler para você. Muitos cristãos, alguns de nós, sabem o que é morrer para o eu. Mas em um número ainda menor de crentes já teve experiência. Bem menor. Este é um dos motivos que falta poder para muitos e para muitas igrejas. Porque a maioria dos crentes não tem à disposição o morrer para o eu. Às vezes o pastor tem uma palavra boa, maravilhosa, tal, e ele começa a crescer no seu ego. Às vezes um levita, um músico, um cantor, vê o que Deus pode fazer usando o dom que ele deu a ele, e aí ele começa a elevar o seu ego. Para morrer de fato, o teu ego, para servir a Deus em liberdade, ser livre, o seu ego precisa morrer. Aquilo que Deus te deu como dom, capacidade, tem que ser serviço para Ele e não para você mesmo. E você precisa buscar esta humildade, porque mesmo antes deste mundo ser formado, Jesus abriu mão de sua vida. Ele estava lá no começo, ele abriu mão da sua vida, ele não escolheu vir, o Pai o enviou, foi uma iniciativa de Deus. Por quê? Porque não veio para realizar a sua vontade, mas a vontade do seu Pai. E toda essa história que você conhece muito bem, que você o aceitou, que você considerou em fé, e pela fé você acredita no poder resgatador, salvador do seu caráter, da sua nova vida, uma vez, recebendo a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. E a nova criatura, ela não peca mais. Quando ela foi dado a ela o poder de descobrir que aquilo era um pecado, a mentira é um pecado, o homicídio é um pecado, o adultério é um pecado, e é uma lista de muitas coisas, ela foi moldando e mudando o seu padrão para engrandecer e glorificar ao seu Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. E aí a tua vida, ela se torna um referencial para muitos, mas também um referencial para o inimigo te atacar de todos os lados, para te envergonhar naquilo que você prega, naquilo que você declara. E é por isso que você está vendo o que você está vendo, das igrejas, das pessoas, das lideranças, dos falsos mestres, das flexibilidades colocadas na igreja, uns cultos que só mais tocam e menos fala de palavra, cada vez mais, adoram ao Senhor. O louvor traz a verdadeira presença de Deus, sim, mas a palavra de Deus diz que o homem é salvo por ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Ele é salvo, ali entra no seu espírito a razão, o entendimento. O louvor traz a presença do Senhor, engrandece o nome do Senhor, e tem alguns louvores que não, mas você sabe do que eu estou falando. E é por isso que durante a sua vida, o seu ministério, Jesus nunca seguiu os seus próprios desejos. Perguntava ao Senhor: aonde queres que eu esteja? Qual o caminho? O que eu devo fazer? Mesmo ele indo para Jerusalém, diz a palavra do Senhor que ele não se esquivou, nem evitou os pensamentos sobre o seu sofrimento. Ele sabia o que haveria de passar, mas ele não se esquivou. E nós? Será que nós verdadeiramente somos livres, como a gente declara, como o texto aqui declara? Que eu não devo seguir os padrões e a pressão da terra, ser controlado, manipulado, e agora muito mais forte, Graças a Deus a nossa geração viveu muito pouco isso, está vivendo agora, mas os nossos filhos e netos estão debaixo de um conflito espiritual tremendo por causa das redes sociais.
por causa da sua utilização, por causa das leis que estão sendo colocadas, da forma de influenciadores que estão sendo colocados, para que eles não trabalhem mais. Não, isso é mentira, bispo. O empreendedor trabalha demais. Mas vocês estão vendo aí os relatos. Os jovens empreendedores não querem estudar mais, não querem ter conhecimento, querem ter prática de uma ação para enriquecimento, apenas isso. Não tem conhecimento de história, não tem conhecimento, da matemática, se não for financeira, do que ele aprendeu aí, as tabelas, as planilhas que são dadas, de forma para ele entender que isso mais isso faz aquilo. Não tem poder de raciocínio, não tem conteúdo de vida, porque só falam em monetizar, só falam em dropshipping, só falam nisso e naquilo, porque faz dinheiro, me segue que eu faço isso. E o IA veio para fortalecer e tirar cada vez mais o raciocínio das vidas das pessoas. Ah, mas o senhor está falando que o senhor está com 60 anos. Não, eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz que esse tempo chegaria, e chegou. E muitos se distanciarão do poder e da presença e da comunhão de Deus, e não irão ao céu. E às vezes os seus familiares, pessoas que você ama, não irão ao céu, porque estão indo no mesmo embarque, estão indo para a igreja e estão fazendo tudo aquilo, mas sem a essência da verdadeira adoração, sem a essência da verdadeira palavra, estão simplesmente fazendo. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm fé, aqueles que vão buscar de coração, seja na igreja A, B, C ou D, esses o Senhor está vendo e está alcançando a vida dessas pessoas pela fé. Mas você precisa se posicionar, você que tem chamado, você que tem dom, você que foi escolhido, caiu o óleo da unção sobre a tua cabeça, você é um pastor, você é um presbítero, você é um servo de Deus, você tem que se policiar, porque você recebeu da parte de Deus o envio. Somos todos apóstolos, não na nomenclatura, mas na raiz da palavra, enviados para que o evangelho do Senhor se propague, seja por portas abertas, seja aqui por canal, seja por evangelismo na praça. Nós temos visto aí uma geração, os jovens estão perdidos, a maioria, mas tem muitos jovens, uma geração buscando aos pés de Jesus. A gente vê as igrejas, algumas igrejas colocando jovens para adorar de verdade, sem fama nenhuma, e que Deus conserve o coração dessas crianças, ainda crianças adorando ao Senhor, com autoridade, com poder, com a plena, a presença de Deus. Você vê esses jovens tocando, você vê esses jovens entrando na presença de Deus, essas crianças, esses adolescentes, você vê a essência de buscar ao Senhor. Quando a gente vê aqueles vídeos, até mesmo do povo africano, aquelas crianças, a alegria que eles têm, vivendo numa miséria, vivendo numa situação difícil, por causa, da corrupção da terra que gera naquele país da mesma forma. Um país que alguns comandantes, alguns ali ministros, vivem uma regalia totalmente diferente da maioria daquelas pessoas em comunidade, não tendo o que vestir, você vê que todos eles têm um chinelinho, e por eles terem um chinelinho, aquilo já é uma gratidão. Eles agradecem a Deus pelo arroz, pelo feijão e pelo ovo, que muitas das vezes as igrejas brasileiras da Europa é que sustentam essas comunidades, porque o próprio país não vê isso, está sempre em guerra, sempre ali tentando buscar na corrupção, através das suas riquezas minerais, os diamantes e o próprio petróleo, que a África tem muito disso embaixo da sua terra. E é por isso que a gente vê os homens com as suas ganâncias buscando, o seu propósito único, porque não são livres, são escravos do dinheiro, escravo de viver uma vida totalmente de emoções. Quem não gosta, de viver aí, ter o prazer, mas você que vive na presença de Deus, a prosperidade do Senhor vem sobre você, e você vai desfrutar das coisas da terra sem se esquecer e sem cultuar e continuar adorando a Deus. O seu tempo sempre será primeiro para Deus, para depois você usufruir das coisas que a terra te proporciona. Amém? Você pode viver tudo que a terra pode te dar de bom, desde quando Deus esteja em primeiro lugar, e que você não siga o padrão da terra, porque você é livre para ser você mesmo, neste padrão que o Espírito Santo de Deus que habita em você está te pedindo nesta noite. Ser livre de toda a questão da terra e o padrão da terra. Livre para ser
como você é e como Deus manifestou do seu poder sobre a tua vida. Amém? Você precisa estar disposto, só um minutinho, por favor. Você precisa estar disposto a ser mal compreendido. Preste atenção, a ser perseguido. Você precisa estar disposto a experimentar sofrimento, desconforto, para realizar a vontade de Deus e entregar a sua vida 100% ao Senhor. Se você estiver disposto a isso, você verdadeiramente, você entendeu o sofrimento, a morte de Cristo, morrendo para o eu e diariamente colocando Deus em primeiro lugar. Bispo, precisa ter uma vida difícil com muita luta? Não. Se você é luz, você vai enfrentar luta constante. Se você está caminhando para o alvo, seguindo a Jesus, o mundo está vindo contra você de uma forma muito grande. E é por isso que você está passando, né? Esses princípios de dores, e está aí a tribulação chegando, para que depois o anticristo mostre a sua força. E se você não tiver, né, certamente fortalecido em Jesus Cristo, você vai cair e desanimar e desistir no meio do caminho. Não faça isso de verdade. Não troque a tua unção, não troque os seus valores cristãos por dinheiro, por promoção, por local, por riqueza da terra, por festa da terra. Ah, meu filho, eu preciso, ele é jovem e não sei o que. Não, vai para a igreja, leve ele para a igreja, faça ele ter os padrões, né, morais e espirituais e éticos que a igreja ensina. Neste mundo todos caminham para, mas o seu filho não, mas você que é jovem não, mas você que é adulto também não, você vai caminhar debaixo da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa realmente te abençoar desta maneira e você caminhar diariamente debaixo da obediência e da vontade do Senhor. Eu quero te convidar para fechar os teus olhos. Em nome de Jesus. Pai, estas vidas que estão comigo aqui ao vivo neste momento, um número pequeno, mas a tua palavra nunca foi lançada para quem não está presente. Aqueles que vão compartilhar para as demais pessoas, aqueles que vão, Senhor, de alguma maneira, ouvir esta palavra e nesta oração, dedicar ao Senhor, caminhar diariamente ao Senhor, se comprometer em ouvir e ver, para saber a tua vontade, para manifestar, Senhor, aqui na terra, e muitas das vezes mudando o caminho que eles estão, né, direcionados. De repente eles não entendem porque não mais por este lugar, mas por aquele, para aquela cidade, para fazer a obra de Deus, jogar tudo fora o que tem conquistado e feito, para fazer a obra de Deus. O Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus caminhos. E quando eles entenderem isso, e aí obedecerem à tua vontade, então manifestará o poder que emana da revelação, de estar livre em Cristo Jesus. E este poder vai levantar os teus servos, e a sua casa estará em segurança, a sua família estará em segurança, em meio aos grandes caos e às dificuldades que a terra ainda há de proporcionar a todo ser vivente, e debaixo da sua permissão. Mas aqueles que estão em Cristo estarão seguros. Eu creio nesta palavra, eu declaro esta palavra sobre a tua vida, a sua casa segura, a sua família segura, mesmo em meio às grandes tribulações, mesmo em meio às grandes dificuldades, só porque você pertence à família de Deus. Mas não esqueça, o poder de Deus está em você. O poder do Senhor, do seu Espírito está em você. E você pode viver grandes milagres do Senhor, enxergar com os teus olhos as grandes manifestações de livramento que o Senhor tem te dado. Eu quero colocar neste momento em oração a vida da pastora Berenice, que amanhã estará fazendo uma cirurgia nos seus olhos. Deus esteja ali presente com os seus médicos. Declaramos que não haverá sequela nenhuma após esta cirurgia, e será restabelecido, Senhor, aquilo que é normalidade, para que ela enxergue cada vez melhor, Senhor, naquilo que foi estabelecido e nesta cirurgia que foi estabelecida. Esteja os teus anjos, Senhor, amanhã com a vida da pastora, aos teus servos que estão enfermos, de cama, com problemas, Senhor, pulmonares.
por causa dessas viroses, essas pandemias que estão chegando cada vez mais, a H1N1, o Covid, a dengue e tantos outros. Senhor, proteja os teus filhos, que eles não caiam no engodo e no engano dessas vacinas, que estão, Senhor, manipuladas para trazer efeitos terríveis sobre os nossos corpos. Senhor, com mentiras, por causa de laboratórios, por causa, Senhor, de política, por causa de tantas coisas que nós nem imaginamos que está por trás, mas que o Senhor proteja os teus servos, abençoe os teus filhos, tragam sobre eles saúde, e que toda esta situação que está no mundo e no meio ambiental, trazendo grandes enfermidades, caiam por terra. Se você estiver com qualquer tipo de dor agora, no nome de Jesus, exercendo o poder da presença do Espírito Santo, porque você é livre e recebeu este Espírito, seja tocado neste momento, seja curado neste momento, haja o alívio das dores, saia do teu corpo, em nome de Jesus. Toda dor crônica, toda dor muscular, toda dor interna, todo tipo de diagnóstico que foi dado e tem te preocupado, está cancelado em nome de Jesus, que tem o poder para te tocar, conforme a vontade dele, na permissão dele e naquilo que é o teu coração diante dele. Receba a cura neste momento, se levanta na força. Não há mal que perdure, não há problema que permaneça nos dias de contagem da nossa vida, que está nas mãos do Senhor. Ele sabe o dia que Ele vai nos levar para estar junto a Ele, seja transladado ou seja pela morte, mas que toda enfermidade que tem lhe causado dificuldade de locomoção, dificuldade para ter as tarefas mais simples da tua vida, nós anulamos, nós declaramos, saia do teu corpo, em nome de Jesus, o que cura, o que tem poder para curar, o que tem poder para trazer o alívio. Assim eu oro e ligamos aqui na terra, em concordância, para que seja ligado no céu. Da mesma forma, Senhor, os problemas dos casamentos, que estão trazendo aí, Senhor, a mulher estranha, o homem estranho, divórcios, dificuldades, violência, também daqueles que pertencem ao Senhor. Traz o discernimento, a escolha é sua. Você pode decidir resolver o problema e fechar a brecha de Satanás, tirar essa mulher e homem estranho da sua mente, se desligar dessa pessoa totalmente, e escolha viver com a mulher da tua mocidade, escolha viver a bênção do casamento completo. Quando Deus está nele, Deus restaura, Deus recupera, Deus cura. E eu oro para que desta maneira a sua casa e o teu relacionamento seja visitado nesta noite. A você que vai me ouvir em outro momento, tenha Jesus como Senhor e Salvador, confesse o nome dele perante os homens. Não fique preocupado o que as pessoas vão pensar, mas se você declarar: Senhor, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha vida, entrego a minha vida ao Senhor, para obedecer ao Senhor, seguir as suas ordens e mandamentos, e estabelecer o meu reinado, Senhor, e a minha comunhão contigo, eu certamente estarei pronta, Senhor, para viver a eternidade contigo. E se desfaz de toda a velha criação, criatura da terra, para viver o que é a vida espiritual com Deus poderoso. Senhor, os nossos filhos, livra-nos, Senhor, eles da malditação das drogas, da malditação, Senhor, maligna, dos vícios de cigarro, de bebida, do bandidismo, Senhor, onde muitos jovens estão aí, Senhor, sendo dominados pelas facções, sendo, Senhor, pegos pelas facções e vivendo uma vida extremamente, Senhor, diferente, estranha, uma vida na miséria, uma vida onde não pode se mostrar, sempre escondido. Tira os nossos filhos deste lugar, em nome de Jesus. Alcance com salvação, como fizeste com muitos que nós conhecemos, tirados, Senhor, da vida do crime e trazendo para viver uma vida totalmente entregue em tuas mãos. Torne eles, Senhor, cada vez mais em adoração, em sabedoria, para ser um testemunho vivo do Senhor para aqueles que convivem com eles. E estabelece, Senhor, a comunhão daqueles que estão
apóstatas, aqueles que estão frios, aqueles que não querem mais saber da tua igreja, não querem mais comungar em igreja, não querem mais ter oração, não querem fazer parte de células, não querem mais ter compromisso, estão vivendo, Senhor, uma vida cristã superficial, sem compromisso com a tua obra, sem compromisso, Senhor, com as tarefas que aquele que é enviado tem que ter, as suas posturas. É para você que eu estou orando e clamando, para que volte ao primeiro amor, reconheça onde você errou. Foi o homem, foi a igreja. Para com isso. O Senhor, Ele está sempre no altar, esperando você, independente de quem o faz e como faz. Se há verdade na palavra, se há verdade no ensino, é neste lugar que você permanece e busque ao Senhor com toda a força, porque o Senhor quer você de volta. Volta logo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua geração, eu abençoo a tua vida como servo e ministro do Senhor em autoridade que Deus me deu. Receba do Senhor e testemunhe a visitação do Senhor cada vez que você entrar e ouvir a palavra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Testemunhe, avance com o evangelho de Cristo, começando com a força de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que Deus te abençoe nesta terça-feira, que Deus dê um descanso precioso para você, e amanhã, na quarta-feira, ao levantar, saiba que Deus está ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Obrigado, pastora Jacira, que está aqui conosco. Um beijo grande a você. Que o Senhor te abençoe. A você que está conosco aqui desde já, a todos vocês que vão estar em outro momento, que o Senhor vos abençoe. Bárbara, Deus abençoe. Glória seja dadas ao Senhor. Um beijo grande. Fiquem na presença do Senhor. Descansem neste dia e amanhã alegrem no Senhor, porque você é livre para você ser você mesmo. Um beijo a todos e até quinta-feira.